como foi minha experiência tendo uma sociedade em uma das academias que eu fechei. Para quem não sabe, eu tinha duas academias de bairro aqui na minha cidade. Uma já estava com 2 anos e meio de funcionamento e a gente encerrou as atividades dela, né? Vendeu para outras pessoas. Por quê? Porque os dois sócios que tinham comigo resolveram desistir desse projeto. Vocês devem estar se perguntando por que eles desistiram. Até hoje eu também me pergunto. Simplesmente em maio, numa reunião que a gente faz todo mês, né, para analisar como foi o mês dentro da academia, do nada eles resolveram dizer que estavam desistindo do projeto e iriam desfazer a nossa sociedade. Pensando nisso, eu tentei comprar a parte deles, só que chegou uma pessoa oferecendo um valor mais alto do que o meu e uma forma de pagamento melhor. Eles resolveram aceitar outra oferta, já que eu tinha a preferência de compra, mas não consegui igualar a oferta que fizeram para eles. E aí, como eu não queria mais sociedade com ninguém, eu acabei resolvendo vender a minha parte também. E hoje eu só tenho uma academia. E eu peguei e fiz vários vídeos a respeito disso já aqui no meu canal. A gente estava no processo de ampliação, tá, gente? A academia ela estava indo bem, a gente não estava tirando muito lucro, né? Mas ela estava se pagando, estava dando um pouquinho de lucro. O problema é o quê? A gente sempre pegava, sobrava o dinheiro e tentava reinvestir. Inclusive, a gente estava já em processo de reforma para ampliar a nossa academia. E do nada, eles pegaram e desistiram. Eu não fui atrás de saber realmente os motivos. Eu tenho minhas opiniões, assim, o que eu imagino que tenha causado. Mas depois que a gente assinou o contrato da venda, eu perdi contato com eles, né? Não falei, não entrei mais em contato com eles. E não fui atrás de saber o porquê deles desistirem, sendo que o projeto estava indo bem. E aí eu queria falar com vocês o que eu aprendi nesses 2 anos e meio tendo sócios, tá? Porque na minha outra academia eu tinha sócios no início, certo? Eu iniciei com uma sociedade comigo, minha esposa, meu irmão e meu primo. Só que no primeiro ano eu já consegui comprar a parte de todo mundo, né? Hoje a academia só é minha e da minha esposa, tá? Então essa academia aqui é praticamente sem sócio. A outra eu abri com dois colegas meus, já eram conhecidos meus, e eu tinha um sonho de abrir uma segunda academia e eles acreditaram no projeto no início e entraram comigo nessa empreitada. Então, se você está pensando em abrir uma sociedade com alguém, quem sabe esse vídeo pode te ajudar a decidir se vale a pena ou não. Primeira coisa que você tem que saber ao pensar em fazer uma sociedade com alguém é se vocês têm a mesma mentalidade. Por quê? É muito ruim quando você encontra um sócio onde você dá uma ideia e o sócio diz que aquela ideia não dá certo. Você dá uma opinião em alguma coisa, uma sugestão e o sócio não concorda com você. Então, assim, é muito bom que você faça uma sociedade com uma pessoa que tem a mesma visão de projeto de você, tá? Claro que é muito interessante também que vocês tenham habilidades diferentes. Por exemplo, na minha sociedade, eles terminaram a sociedade, gente, e não tinha nenhum problema entre a gente. Nós nos dávamos muito bem, as decisões eram tomadas em, assim, os três juntos, tá? Nunca teve discussão a respeito de nada. Então, assim, quando a gente montou a academia, cada um tinha sua função, onde era melhor em cada um. Eu sou melhor cuidando do marketing, eu sou melhor cuidando dos professores, com a gestão de pessoas, então eu fiquei responsável por isso. Já meu sócio, um dos sócios, era melhor na parte administrativa, contábil e financeira. Ele ficou responsável por isso. A outra sócia era melhor em relação à parte comercial, ela cuidava disso. Então é sempre bom na sociedade você ter seus papéis bem estabelecidos, tá? E um completar o outro. Então, em relação à nossa visão, eu e meus dois sócios, né, éramos três, tínhamos a mesma visão, até um determinado momento, né? A gente tinha a visão de crescer lento, de pegar e reinvestir, de não tirar muito lucro no início, para a gente estar sempre melhorando a nossa academia. Então, a gente, em 2 anos e meio, sempre concordou em todos esses pontos, tá? Também é muito importante, como eu falei, cada um tem sua função bem estabelecida. Então, mais uma vez, nós tínhamos as nossas funções e tinha que ter transparência em relação a isso, tá? Todo mundo tinha que fazer a sua parte, tá? Com isso, eu também nunca tive problema com os meus sócios. Nessa questão, foi muito de boa. Eu tive uma experiência muito boa com essa sociedade. E aí, vamos pegar a parte negativa, né? A experiência negativa que eu tive com esses sócios, tá? E uma coisa que eu vou levar para no futuro, caso alguém queira montar uma academia comigo em sociedade, eu decidir se eu aceito um sócio ou não.
que é o quê? Como eu falei, no começo a gente tinha a mesma visão. Nesse ano, desde o ano passado, na verdade, eu percebi que eles não estavam mais com a mesma visão que a gente tinha, certo? O que é isso? Eles não. Eu acho, né? Eu não tenho como dar certeza, porque a gente não conversou a respeito disso. Mas eu acho que depois de 2 anos e meio, eles não viram um retorno muito grande, acabaram se desestimulando, sabe? Tinha muitas dores de cabeça, né? Você sabe que montar uma academia, problemas com o pessoal, com o cliente, tem muitos bustos que a gente resolve no dia a dia. Então eu acho que eles acabaram quebrando assim o sonho que eles pensavam que seria ter uma academia. E eles tinham outros negócios, né? Diferente de mim, que eu dependo da academia. Eu não tenho outro trabalho, eu não sou concursado. O sustento da minha família vem da minha academia. Diferente de mim, eles tinham outros trabalhos. Um dos meus sócios tinha uma empresa e era servidor público. A minha outra sócia tinha outro trabalho que ganhava bem. E assim, imagino eu que depois de 2 anos que eles não viram um retorno muito grande, e como eles não dependiam da academia para viver, vamos dizer assim, eles acharam melhor, viram que o trabalho que dava não compensava o retorno financeiro, tá? Lembrando que era só 2 anos de academia, né? Mas tudo bem. Imagino eu que tenha sido esse o principal fator para a desistência deles, né? Da sociedade. E aí é uma coisa que entra em mim hoje. Eu só faço sociedade com uma pessoa que também vai dar o sangue naquele projeto, tá? Eu não faço mais sociedade com pessoas que estão ali para, sei lá, arriscar, que não dependem daquilo ali, porque eu percebi que pode acontecer isso. Ele não depende da academia, ele tem outras fontes de renda. Então, na primeira crise, muitos vão desistir. E eu me fiquei muito decepcionado com esses meus sócios por causa dessa desistência, né? Então eu não quero isso em outra sociedade. Então, ao meu ver, hoje eu só aceitaria uma sociedade se a pessoa realmente dissesse, não, não, eu quero, isso aqui vai ser o meu sustento, né? Eu não faço mais sociedade com uma pessoa que vá ali para ter uma renda extra. Por quê? Por essa experiência que eu tive. Imagino eu que, como eles não viram retorno, eles acabaram desistindo. E como eles tinham outras coisas que davam um retorno maior, eles não pensaram 2 vezes em abrir mão da academia. Tá? Pode ser que não seja esse motivo, pode ter outros fatores. Eu estou dando a minha visão sobre o que eu analisei dos fatos. Né? Então, hoje, eu poderia fazer uma sociedade com uma pessoa que quer tirar uma renda extra dali, só se ele fosse apenas sócio investidor, né? Eu ficasse tomando conta de toda a operação e ele apenas injetasse dinheiro ali para ir ter o retorno disso, né? Com a divisão de lucros. Mas sócios, assim, que vão estar comigo no dia a dia, hoje eu não aceito mais, tá? Porque eu tive essa experiência ruim, né? É muito ruim quando você vê que uma coisa estava dando certo, apesar de não estar dando um retorno financeiro muito grande, ela não estava dando prejuízo, e do nada, simplesmente do nada, a sociedade se desfeita, tá? Então isso me decepcionou muito e me abriu os olhos para isso. Hoje eu pensaria 2 vezes antes de fazer uma sociedade. E para finalizar, uma coisa que eu também aprendi e quero deixar aqui de lição para vocês, caso vocês tenham sócios ou estejam pensando em abrir algum negócio em sociedade, que não demore muito para perceber se seu sócio ainda está acreditando no seu projeto. Como eu falei, eu fui pego de surpresa. Simplesmente não tinham me falado nada antecipadamente sobre a saída da empresa. Eles simplesmente, numa reunião que a gente tem todo mês, jogaram a bomba em mim, que queriam desfazer a sociedade. Então, assim, quando você perceber um sinal de que seu sócio, que agia de uma forma, né, estava animado lá com o projeto e tudo, no dia a dia, você percebeu que ele desanimou, chame para conversar, pergunte se ele quer ainda fazer parte da sociedade, se quer vender a parte dele para você. Não demore muito para não ser pego de surpresa, como eu fui pego, tá? Para mim foi muito ruim, foi um baque muito grande psicológico. Até hoje ainda fico martirizando aqui o que eu podia ter feito diferente. Eu abri mão de muitas coisas, né? Formas de pagamento, da compra, eu queria à vista, eles aceitaram parcelado, eu abri mão disso, também aceitei parcelado. Então, assim, a partir do momento, a partir do momento que você perceber que seu sócio não está mais com o mesmo ânimo dentro do seu negócio, chame ele para conversar e, se for necessário, encerre a sociedade bem planejado, para não ser pego de surpresa como eu fui, tá? Então, é isso, o vídeo de hoje é esse. Queria falar sobre essa minha experiência aí tendo sócios.
né? E eu queria saber de vocês como foi aí, se você já tiveram experiências ruins, boas com a sociedade, deixa um comentário aí dizendo a experiência de vocês, tá? Se inscreve no canal, me ajuda a bater 500 inscritos, deixa um like no vídeo. E é isso, até o próximo, valeu!